Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim e eu espero que a sua Bíblia já esteja aí pertinho de você, para que você possa abri-la no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Nós estamos quase concluindo esse capítulo e hoje vamos ler juntos e estudar um pouco o trecho a partir do versículo 23 até o versículo 27. Vamos ler então a bendita palavra de Deus? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse trecho da palavra de Deus é um trecho especial, mostra Jesus num momento singular da sua caminhada com os seus discípulos mais próximos. Aqui, certamente quem estava com ele já eram seus discípulos que ele havia convocado, ainda não eram todos os 12, mas alguns deles que estavam mais próximos de Jesus e que vão poder testemunhar o seu grande poder sobre também a natureza. E nós temos nesse contexto a continuação do tema de discipulado. Por quê? Porque Jesus está com seus discípulos e seus discípulos vão poder contemplar o seu poder e a sua autoridade de uma maneira extraordinária. O texto diz que eles entraram no barco e os discípulos os seguiram. Então, eis que sobreveio, verso 24, no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Alguns estudiosos parecem direcionar-nos aqui para que essa tempestade que aconteceu, embora fosse algo comum, algo que pudesse acontecer, tinha algo de extraordinário. Parece que havia nesse contexto aqui um ataque de Satanás. Parece que havia aqui algo de extraordinário por trás dessa tempestade, algo espiritual. E o fato é que, diferente dos discípulos que se mostram temerosos, diferente dos discípulos que se mostram como homens que estavam duvidando de Deus e precisavam ainda confiar mais em Deus, Jesus estava dormindo. Nós temos um grande contraste aqui, porque Jesus estava calmamente dormindo lá no barco, talvez ali na popa do barco, onde havia espaço para ele deitar, e não se abate, não se move por causa da tempestade. Mas os discípulos não, os discípulos estão atemorizados, os discípulos estão com medo e estão inclusive com medo de que o navio vá a pique, de que o barco afunde. Então, eles acordam o mestre. Diz assim o texto no versículo 25: Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Essa palavra aqui, perecemos, é justamente o fato de que eles estavam preocupados em afundar. Vamos morrer, Senhor Jesus. Vamos morrer. Salva-nos, ajuda-nos. Certamente esse era o momento ideal para uma intervenção de Jesus, não é verdade? Certamente os discípulos acordam-no porque eles estavam ali alertando Jesus para o perigo iminente, mas eles vão testemunhar muito mais do que um mero salvamento de uma tempestade. Eles vão testemunhar o grande poder de Jesus, até mesmo sobre as ondas.
É interessante, e os antigos sempre ligaram o poder dos mares e o fato de que os mares eram sombrios e desconhecidos como o poder e a presença do mal do mundo. E é exatamente isso que parece que o texto indica aqui, porque nós já dissemos que alguns estudiosos entendem que há algo de extraordinário e talvez uma presença maléfica, talvez a presença do próprio Satanás por trás dessa tempestade. Mas o fato é que Jesus é acordado e imediatamente ele alerta os seus discípulos sobre o que estava em jogo. E o que estava em jogo ali era a sua fé. Jesus os alerta porque eles tinham pouca fé. Eles não estavam confiando em Deus. Deus tinha todo o poder. Deus podia livrá-los. Ao passo que o próprio Jesus, confiante nesse poder, estava simplesmente dormindo. O próprio Jesus estava plenamente confiante de que nada iria lhes acontecer ali de mal. Jesus confiava no poder do Pai. E ele então alerta os seus discípulos que eles precisavam confiar mais. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, quantas vezes nós nos encontramos nas tempestades da vida? Quantas vezes nós nos deparamos com tempestades que sobrevêm à nossa vida? Dificuldades, problemas, doenças, dificuldades financeiras, tempestades que nos abatem algumas vezes. E Jesus está trazendo a mesma mensagem para mim e para você. Precisamos confiar. Não podemos duvidar. Não podemos ser pessoas de pouca fé. Jesus traz esse alerta. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Talvez Jesus esteja falando dessa maneira com você hoje, que está me ouvindo agora, e sobre a sua vida está justamente uma tempestade. Nuvens negras estão pairando sobre a sua vida, trazendo dúvidas, trazendo aflição. Talvez uma doença que está se abatendo sobre você, sobre alguém querido da sua família. Talvez a tempestade dos recursos parcos ou de dificuldades financeiras. Talvez a dificuldade e a tempestade de problemas de família. Mas aqui Jesus está dizendo para você: tenha fé. Tenha confiança. Por quê? Porque assim como naquele texto, aqui naquele contexto, Jesus está conosco. Jesus estava no barco. Que bom, Jesus estava presente ali, pôde socorrê-los. Mas que bom lembrarmos que Jesus está também conosco no barco. E Jesus pode sim fazer a diferença. Precisamos confiar no Senhor. É isso que esse texto está dizendo. Então o texto diz que, levantando-se Jesus, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa reação desses homens aqui, na verdade, é a reação que nós precisamos ter pela consciência e pela certeza de que podemos confiar em Jesus, que pode acalmar qualquer tempestade. Vejam que o texto diz que levantou-se uma grande bonança. Imediatamente, ao ouvir a repreensão, ou seja, ao ouvir a voz de Jesus, aquele mar se acalmou, as ondas baixaram e houve bonança, houve calmaria. A presença de Jesus ali trouxe a calmaria. Eles precisavam confiar no Senhor. Eles precisavam confiar em Deus, mesmo em meio às tempestades mais difíceis, às ondas mais altas. Eles precisavam confiar no Senhor. E o texto diz que eles se maravilharam. Eles puderam contemplar o poder de Deus e dizer: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas eu quero te dizer, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que até hoje o Senhor Jesus fala e as ondas lhe obedecem. O mar lhe obedece, as tempestades lhe obedecem. Jesus é o único que pode trazer calmaria para a sua vida. Jesus é o único que pode trazer a paz para o seu coração aflito por causa da tempestade. Jesus é o único que pode te acalmar. E veja que eles estavam presentes na tempestade.
Jesus, é óbvio, acalmou a tempestade, mas o fato é que Jesus está no meio dela conosco. E mesmo que as ondas demorem a baixar, mesmo que a tempestade custe ainda a passar um pouco, nós devemos estar confiados no fato de que Jesus está conosco. Jesus está conosco e está ao nosso lado, no nosso barco, enquanto a tempestade acontece e até que essa tempestade se vá. Há um hino no Cantor Cristão que eu gosto muito e que fala justamente desse momento. Eu quero ler o coro e a estrofe para encerrarmos esse nosso encontro. E ele traz uma mensagem maravilhosa. Esse hino tem o título Sossegai. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir? As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Jesus estava presente com os discípulos naquele dia e pôde trazer o sossego, a calmaria. Jesus pode trazer a calmaria e o sossego para a sua vida. Basta tão somente que você confie no Senhor. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar a ver Jesus falando com seus discípulos, trazendo lições que remontam ao discipulado, ao fato de que as pessoas estavam reagindo e seguindo o Senhor Jesus. E até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.